Olá, queridos amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma transmissão do estudo das cartas de Paulo. Hoje, dia 4 de setembro do ano de 2019. Nesse momento, abraçamos a todos os nossos amigos que já estão em conexão com a nossa transmissão através da plataforma do Facebook, do YouTube, acompanhando no canal direto da Rede Amigo Espírita no site, como também no site da FIAC, Casa de Kardec, aos nossos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Abraçamos a todos que nos ajudam na audiência desse trabalho. Eu inicio pedindo a vocês que me dêem um retorno com relação ao áudio, ao vídeo, se está chegando legal para vocês. Pois bem, nesse momento, então, enquanto vocês me retornam, nós vamos iniciar agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre, amigo, os benfeitores da vida maior, que nos sustentam, que têm nos beneficiado com tanto carinho, nos ajudando no entendimento das leis da vida. Agradecemos pela oportunidade do estudo, rogando que esse trabalho possa nos ajudar para que compreendamos as leis do caminho, bem como na valorização de todas as dádivas que recebemos, que possamos, com as bênçãos do alto, caminharmos na direção do entendimento pelo viés da troca de experiência, pelas vibrações carinhosas e fraternas, dentro de um ambiente de fraternidade que caracteriza o nosso estudo. Hoje, agradecemos aos benfeitores também por estarmos completando o número de 135 estudos, junto com vocês. Então, vamos iniciar pedindo sempre que vocês possam continuar nos apoiando no crescimento do trabalho no YouTube. A Rede Amigo Espírita atinge uma marca de 300 mil inscritos. Nós estamos também iniciando um trabalho no canal Gênese. Vamos fortalecer todos os portais que trabalham irmanados na divulgação da mensagem do Cristo, à luz do Espiritismo que nos fora legado por Allan Kardec. Portanto, assim, nós pedimos autorização para iniciar o estudo da noite. Vamos lá. Pois bem, gente, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Alberto, o Beto, aqui de Belo Horizonte. É com muita honra que nós estamos de volta. Vamos então hoje trabalhar o tema O Fundamento é Jesus Cristo. Cartas de Paulo, estudo de número 135, repetindo, hoje 4 de setembro do ano de 2019. Pois bem, queridos amigos, nós estamos trabalhando no estudo das cartas de Paulo. Nesse momento estamos já adentrando os primeiros movimentos da epístola de Paulo aos Coríntios. E estamos trabalhando o capítulo 2. E nós vamos fazer a leitura, vamos disponibilizar para vocês nos acompanharem. Me perdoem, eu me equivoquei. Nós estamos trabalhando o capítulo 3. Pois bem, antes de iniciar, eu gostaria de pedir as vibrações de vocês
em função de uma gripe muito forte que nós estamos com ela nos últimos dias, muita febre, problema de rinite. Então, se houver alguma dificuldade aqui, vocês vão vibrar por nós. Hoje eu acho que vai ser mais na base da transpiração do que na inspiração. Mas com a vibração de vocês nós vamos chegar lá. Pois bem, vamos lá, sem delongas. Primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 3. Diz assim o texto: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, pois ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, e Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sabido arquiteto, ou sábio arquiteto, me perdoe, repetindo, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pois bem, amigos, então nós temos aqui a leitura até o verso 11, fizemos propositalmente para que pudéssemos caminhar aqui com vocês no intuito de fazer uma análise geral e caminharmos para o particular. Então, nos primeiros movimentos, nós vamos encontrar Paulo dizendo: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, pois ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aí ele vai dizer: pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então Paulo de Tarso, falando para os coríntios, os cristãos, que ele tinha tanto carinho, ele chama a atenção no sentido do movimento que estava acontecendo. E com muito jeitinho, como um educador por excelência, ele chama a atenção para o seguinte fato. Primeiro, vamos trabalhar o tema:
O fundamento é Jesus Cristo. A doutrina que Paulo trabalha é aquela que Jesus veio exemplificar e ensinando muito mais. O legado espiritual que a humanidade fora recebendo nos tempos e fora dinamizado por aqueles intérpretes, emissários. No caso específico dos judeus, o legislador fora Moisés. E Jesus disse que não veio derrogar leis, mas dar-lhe cumprimento. Embora ele trouxe uma moral específica, a da liberdade sob o ponto de vista do trabalho, a teoria do dever, o dever para com o Senhor da vida, dinamizando o sentimento, impulsionado, gerenciado pelo conhecimento, obviamente naqueles tempos precário. Mas a mensagem do Cristo, como uma fonte de iluminação, ela não toca apenas o intelecto, mas acima de tudo o coração. Ele veio para nos sensibilizar. Isso é um fato. E ele chama a atenção para também o que estava acontecendo quando os cristãos estavam idolatrando a ele, Paulo, e a Apolo. Apolo que se tornou um cristão mais intelectualizado, amigo de Áquila e Prisca, e atuava na comunidade de Coríntio. Então Paulo se desveste das prerrogativas de um líder e vem trazer a ideia da unidade divina, que se expressa pelo pensamento de Deus, o fundamento superior. E é muito interessante porque ele vai falar de lavoura, ele vai falar de entendimento, ele vai falar de imaturidade e maturidade. E ao criar uma imagem que pudesse auxiliá-lo no que ele queria expressar, de uma certa forma, nos chama para refletirmos em torno do capítulo 15 do Evangelho de João. Quando Jesus assim afirma: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então Deus é o lavrador. E Jesus se autoproclama videira. Então o diálogo está na lavoura. E ele continua dizendo: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então Jesus vem falar sobre produção. Ele vem se colocar como videira, produção de uva, vinho. A videira no sentido da sabedoria, da dinâmica do conhecimento. Quando iluminado, ele produz. E quando está produzindo, pode produzir mais ainda, pelo acréscimo de misericórdia. Mas para isso é necessário estar vinculado à videira. Então Jesus disse que, continuando, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É o fundamento, é a doutrina, é o ensino. Então o ensino limpa. Limpa no sentido de clareamento, de lucificação, de um trabalho que dinamiza o campo mental, qualifica a consciência. Aí Jesus diz assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sob o ponto de vista da evolução, do intercâmbio, da interação, da intercomunicação com o Mestre,
É fundamental que estejamos procurando sempre essa sintonia, porque Jesus é o referencial, sem dúvida alguma, da nossa evolução. Mas dentro de uma dinâmica de evolução, ou seja, de uma reflexão de mais profundidade, vamos pensar, Deus, o dono da videira, não é? O pomicultor, o campo, a lavoura. E aí a gente pode falar das muitas moradas na casa do Pai como a morada mental. O universo é mental, afirmavam os egípcios. E hoje nós estamos elaborando o pensamento espíritas, procurando compreender o fenômeno da mente, da vontade, da memória, do desejo. A nossa realidade íntima, o reino dos céus, ele está no nosso mundo interior. O espiritismo é uma religião natural, que parte do coração, e não tradicional, heteronoma, cheia de regras, que imputa medo, culpa, tira a liberdade de expressão e de ação. Não. Aqui o trabalho com Jesus, à luz do espiritismo, é de trabalhar no campo interior. Então tu é livre. E a liberdade, a teoria da liberdade, ela propõe que possamos utilizar os recursos com o foco do progresso. Então aí conjuga-se a lei do progresso. E nessa dinâmica, nós podemos ainda relembrar a tríade do trabalho, solidariedade e tolerância. Mas podemos ainda falar da Revolução Francesa, da igualdade, da liberdade e da fraternidade. O que nós poderíamos falar da igualdade? Hoje debatíamos com um querido companheiro que possivelmente está nos acompanhando. E nós fomos construindo um pensamento que a igualdade, na verdade, é igualdade de possibilidade. Deus concede a todos nós a lavoura, o campo, para que a gente possa trabalhar como lavradores. E repito, vinculado ao Cristo nós vamos produzir. E a frutificação é sobre as bases do sentimento, que vai, na verdade, produzir a própria alimentação. Você não vai morrer de fome sintonizados com os princípios do Cristo. Fiz-me claro? O assunto, ele é desafiador. Então nós estamos todos em busca da compreensão do que remonta ao nosso papel na criação. Então, como árvores plantados na terra, nós estamos trabalhando a nossa evolução. Agora observemos que as raízes são profundas das experiências que vão definindo o nosso passado, as conquistas. Mas a árvore, ela projeta os seus galhos para cima em busca da conexão com os planos superiores, com as estrelas, com o zimbório, no sentido de que necessitamos da luz para clarear o nosso mundo interior, e a água como uma fonte de vida e de renovação. Observemos como é interessante a gente conjugar esses princípios. Então, Carlos Alberto, nós podemos aqui agora caminhar para esta questão da produção, porque tem a ver com o nosso grau de maturidade. Então nós podemos, por exemplo, a título de elucidação, trazer a questão 791 do Livro dos Espíritos, no que remonta ao grau de maturidade da humanidade, da civilização. Porque temos que falar da evolução coletiva e individual. Kardec perguntou aos espíritos: a civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que hajam produzido? Aí os espíritos respondem: sim, quando o moral
estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Moral e inteligência. E vêm os amigos dizer que o fruto não pode surgir antes da flor. Significa que primeiro é a flor, depois o fruto. Existe um processo de aprendizado. A evolução não dá saltos. A doutrina espírita nos esclarece que fomos criados simples e ignorantes e vamos desenvolvendo, atingir uma fase nominal, pensamento contínuo, naturalmente o livre-arbítrio, mas dando os primeiros passos, vamos chamar assim, no tempo zero e na nulidade moral, sem nenhum conhecimento. Então, nós não podemos imaginar, por exemplo, dentro dos princípios da igualdade, que estaremos num campo com todas as possibilidades de alguém que já está em franco processo de produção. Então eu vou aprendendo, vou experienciando. O que importa para nós refletirmos agora é que Deus, na sua infinita bondade, trata todos os seres da criação com igualdade. Todos somos iguais perante Deus como princípios em evolução. Mas nós nos diferenciamos, não somos iguais. Há, portanto, desigualdades na compreensão das leis e, portanto, as atitudes se tornam desiguais e favorecem a desigualdade no campo social. Por quê? Cada um de nós ocupa uma posição na escala evolucional. Então nós estamos em Espiritismo no século XIX, caminhando agora para o século XXI, há mais de 150 anos de Espiritismo, agradecendo o auxílio dos benfeitores espirituais que estão nos mostrando. Porque antes a alimentação era na base do leite, mas nós já estamos querendo trabalhar sob o ponto de vista de uma alimentação mais elaborada. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos assim: por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Resposta: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que podem compreender agora, por meio de seus ensinos, mesmo incompletos. Preparam, olha para vocês verem, gente, o terreno para receber a semente que hoje vai frutificar. Então, o Paulo falando para os cristãos: vós sois carnais, vós sois crianças em Cristo. E eu não posso trabalhar acendendo um holofote. Nós temos que ir primeiro no pisca-pisca aqui, no pirilampo, né? Lembrando a natureza, né? O vagalume. Agora, o que é importante é que mesmo o vagalume, ele apresenta aspectos da luz não intensificada, mas itinerante, cíclica. Por isso que as revelações nos visitam, de uma forma a nos impulsionar. Então, em 1863, tem um texto de Pascal que eu tenho citado, está na Revista Espírita, quando Pascal fala sobre a verdade relativa e absoluta. E que há, então, no processo do aprendizado, a busca da verdade. Ela se dá por 3 movimentos importantíssimos. O primeiro, a reflexão. Nós precisamos de refletir, buscar profundidade. E com isso nós seremos inspirados, é o segundo momento. A inspiração. À medida que você reflete, a inspiração, a intuição nos visita. Mas há também um terceiro movimento que é o da revelação.
quando há um atendimento do mundo maior, no sentido de contribuir no impulsionamento do processo evolucional. Dentro desses princípios da pergunta 801, então, que fala sobre germinação, crescimento, florescência e frutificação, e na 791 nós lemos falando sobre flor e fruto, olha o que Emmanuel trabalha para nós no livro Consolador. E esse texto aqui, ele está, a princípio, genuíno, sem qualquer modificação. Questão 116, falando sobre vida e aprendizado. Perguntaram assim para Emmanuel: o homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? Olha a resposta, que beleza! Como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado, culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Esta imagem temo-la na semente do mundo que, para desenvolver o embrião, cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo a sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. Extraordinária resposta. Agora, vamos tecer um singelo comentário para que o texto não traga para nós alguma dificuldade interpretativa ou algum conflito doutrinário. E esse é um dos pontos que nós temos estudado nos últimos anos. Como o Marx está falando, essa doutrina é maravilhosa. Todas as respostas são como lanternas para os nossos questionamentos. Pois bem, é porque chegou a hora, Marcos. Então, quando o Emmanuel diz que a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, é o nosso desafio. E o caso da expiação aqui, vamos tratá-la sob o ponto de vista psicológico. Os conflitos, as dificuldades, o que ainda está no plano subjetivo, embora nós temos a configuração da expiação sob o ponto de vista das dores complexas do corpo físico, mas vamos trabalhar sob o ponto de vista mental. Então o Emmanuel diz que podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do próprio cadáver. Então, o cadáver, qual a ideia dele? O que está morto. Porém, ele ainda não foi enterrado. São as nossas sombras que cultivamos. Então é necessário enterrar os mortos, no sentido de vencer o que está trazendo dificuldades, encarando os desafios, com coragem, sem submissão às regras, aos problemas que muitas vezes vêm de fora, impedindo a luta interior. E o que vem de fora muitas vezes é convenção social, é opinião, é interferência, seja do Estado, das instituições, das religiões. É necessário que tenhamos coragem e compreensão do nosso papel na ordem, na criação. Somos co-criadores. Nós somos movimentados e movimentamos em função da nossa produção mental. Isso é fato.
Então, o Emmanuel diz que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Por que passado culposo? É porque nós estamos descobrindo esse cadáver. Por isso a culpa surge. E ela se estabelece por infantilidade e por falta de orientação. Então, o Espiritismo que Allan Kardec nos legou, ele precisa de ser estudado nas suas projeções fundamentais. Porque nós estamos levando o ensinamento espírita no pé da letra e ajustando aos nossos interesses, aos nossos caprichos pessoais. Inclusive fazendo dele uma religião como outras. E não é este o princípio, não é essa a ideia. Porque o Espiritismo é uma ciência filosófica que tem um papel espetacular, como o nosso companheiro Marcos falou no chat. Mas o Espiritismo não veio te dizer que você tem um karma que você tem que pagar. Aliás, observem bem, que nós lemos o texto do Livro dos Espíritos, quando os benfeitores falam que nós interpretamos indevidamente ou adulteramos os princípios. E nós adulteramos a doutrina espírita, sem sombra de dúvida. Fizemos dela um culto em que prepondera a superstição, prepondera o sobrenatural. Nós ainda estamos esperando, me perdoe, a intervenção divina em mecanismos que venham resolver as nossas necessidades materiais. Ou até numa linguagem rebuscada, as nossas necessidades espirituais. Desculpem, gente. Então nós temos que trabalhar com muito carinho essas questões. Porque ninguém reencarna para efetivamente trazer um projeto de sofrimento. Isso sob o ponto de vista de um espírito que já tem consciência das suas necessidades. É óbvio que existem expiações onde espíritos reencarnam sem condições até de prepararem o seu futuro. Não participam das decisões que vão definir a sua estada na Terra, porque se encontram em estado de idiotia no mundo espiritual. Então, há casos e casos, mas nós estamos caminhando no século XXI para desenvolver uma consciência espiritual, ou seja, uma consciência da nossa realidade espiritual, como seres imortais, que estamos desenvolvendo a nossa inteligência moral. A teoria espírita se baseia na liberdade da escolha, que vai trazer responsabilidade. Então o Espiritismo enaltece o dever. E qual é o princípio do dever? É a moral do dever. A regra do bem viver. Qual é o referencial para nós da regra do bem viver? Jesus. Jesus como um símbolo importantíssimo, que nós muitas vezes insistimos em alterar o que realmente ele significa, ou que deveria significar. Vamos pensar assim. Porque nós queremos divinizá-lo, embora sendo um espírito puro, que não tem mais necessidades de reencarnar, ele veio à Terra para dar um exemplo, um grande testemunho. Então, é necessário que nós reflitamos sobre o papel dele como mestre e senhor da nossa vida. Ele está dizendo que ele é a videira, que nós somos as varas. Então, voltando até a análise do texto citado, que eu
trabalhei sob o ponto de vista da atuação dele para conosco como um líder, como um filósofo, como um mestre, mas vamos também pensar no Cristo interno, na luz que precisa de irradiar, e que é, na verdade, a atuação de Jesus, o nosso irmão maior, visa a esse despertar consciente ou consciencial para que a gente possa realmente fazer a própria luz. Por isso, amigos, observemos bem, o nosso tempo ainda permite. Eu vou trazer rapidamente aqui para vocês a lição 78 do livro Fonte Viva, aonde nós vamos encontrar um texto intitulado Enxertia Divina. Paulo de Tarso, nós já trabalhamos esse texto em outros estudos, mas ele encaixa perfeitamente para nós aqui. Lição 78. Paulo diz assim em Romanos 11:23, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então aqui a incredulidade, que na verdade é a insensibilidade, ela oblitera. Se nós trabalharmos para abrir o coração com pureza, seremos enxertados em função da reflexão, da intuição e da revelação. Sob o ponto de vista, repito, da educação espiritual e não de espetáculos do sobrenatural, do que conspurca o espiritismo ao longo desse período pós-Kardec, que inclusive favorece para muitos cavalos de Troia que entraram para dentro do movimento espírita ao longo desse período, aonde nós transformamos o espiritismo numa seita, como eu disse, repetindo as religiões ortodoxas, o culto dos anjos caídos, o pecado original e etc. Mas em outros tempos nós também trouxemos muitas coisas que confundiram os espíritas, com teorias, por exemplo, que tira o espírito da matéria, ou seja, nós somos criados da matéria, e aí tem algumas teorias que eu não vou ter tempo para citar quais, mas em outro período, com revelações espirituais completamente estranhas a definir acontecimentos cosmológicos e escatológicos, a definir fim do mundo, mudança radical sob o ponto de vista físico do planeta, verticalização, planetas que passariam pelo nosso, saindo arrastando espíritos para faixas inferiores. Em outros períodos, o espiritismo foi invadido por novidades de práticas esotéricas, quando tivemos uma época em que a cromoterapia visitou os centros espíritas, não orientados ou invigilantes. Tivemos um período dos cristais nas casas espíritas sendo utilizados na sala do passe, o reiki. Aí teve um período que nós tivemos a visita das projeções anímicas, não é? As viagens astrais, que tem os termos corretos, com muitas teorias. Aí o tempo foi passando, posteriormente adentrou-se no movimento espírita a psicologia transpessoal, com intenções muito interessantes, mas que se tornaram uma febre e desviaram muitos dos espíritas do foco do estudo da teoria kardeciana, substituindo pelo acessório, ou seja, o principal foi deixado de lado, como aconteceu nos tempos de Kardec, quando o espiritismo foi deixado de lado para ser divulgado o esoterismo, a teosofia, o rustanguismo. E nos dias atuais, com teses reencarnatórias esdrúxulas, sem sustentação, de espíritos reencarnando, notícias muito estranhas de benfeitores, ou catalogando reencarnações de espíritos, vultos da humanidade que tiveram papel
de muitas dificuldades, promovendo o holocausto, aí a gente vai ver no nosso meio espírita comunicações que não respeitam o crivo da lógica, do bom senso e também da universalidade do ensino dos espíritos. E por fim, agora nós estamos vivendo um festival de extraterrestres nos centros espíritas. E eu não vou falar das datas, porque marcam, elas passam e depois muda-se o discurso para justificar o que não é justificado. Amigos, é um campeonato de fanfarras que nós entendemos terem sido adotadas por uma grande maioria de pessoas que não tiveram intenções outras a não ser querer contribuir. Mas o movimento espírita também se caracteriza, com o passar do tempo, pela perda de autoridade das próprias instituições que não se manifestam. Porque as próprias instituições, algumas delas, se desviaram no tempo. E ao invés de representarem o pensamento de Allan Kardec, elas se apoiaram na cadeira da ortodoxia, da religião materialista e utilitarista. E hoje em dia, um campeonato de individualidades que se arvoram em ou defensores do templo ou representantes do pensamento espírita junto às massas. E muitos temos visto sem condições, sem compreender a essência doutrinária. O assunto é complexo. Paulo de Tarso está nos chamando a atenção para nos despertarmos. E se o que nós estamos falando aqui agora, com todo respeito a pessoas, porque nós compreendemos a necessidade do aprendizado. Você não pode exigir de uma geração o que ela não dá conta. Mas nós, se estamos aqui estudando o Espiritismo, sem preconceito, com humildade, porque ninguém sabe mais do que ninguém. Não existe professores no Espiritismo, somos todos estudantes, aprendizes. Se nós não sentarmos na condição de reconhecimento dos nossos limites e abrir o coração para um outro tipo de alimentação, nós não teremos condições nem de verificar qual que é o nível de responsabilidade que pode estar causando impedimentos para a marcha do Espiritismo. Então, amigos, vamos voltar os nossos olhos para Allan Kardec. E inclusive para a gente compreender o porquê que muitos líderes, ou melhor, muitos espíritas que compreenderam exatamente o problema, alertaram ao longo do tempo. E aqui agora eu quero divulgar para vocês o livro Autonomia, recém-lançado pela FEAL, Fundação Espírita André Luiz de São Paulo. O livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Para a gente entender o que aconteceu, afinal de contas. Mas como eu também tenho divulgado, adquiram o livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, na edição da Fundação Espírita André Luiz também, que é a tradução do livro que foi legado por Kardec, e não a obra que ficou circulando praticamente no movimento espírita, boa parte do mundo, durante 150 anos, em que os princípios doutrinários foram conspurcados e o movimento espírita não entendeu isso. Pouquíssimos se despertaram. Mas eu também queria indicar o livro Revolução Espírita, que nós temos feito um trabalho, produção de vídeos, reflexões em torno da construção do pensamento filosófico ao longo do tempo, também feito o trabalho pelo Paulo Figueiredo. Ou seja, nós temos aqui 3 livros importantes para se estudar, para se compreender um pouco do que a gente está tentando dizer.
Nós que somos, repito, pesquisadores, não sabemos nada. Nós estamos diante de muitas novidades. E aí a gente vai entender o que Canuto de Abreu fez no anonimato e agora está sendo revelado. O que Herculano Pires fez, e por isso ele pagou um preço altíssimo, porque ele foi rechaçado, ele foi isolado por ter falado a verdade. E tudo isso, queridos amigos, para que a gente possa compreender, na verdade, que toda criatura é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. É imprescindível. Na luta espiritual, em identidade de circunstância, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de mil modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será um livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade por enquanto te isola a mente, enovelando-te as forças, no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. A seiva que favorece a vida abundante. Extraordinário. Queridos amigos, o Espiritismo, na afirmativa dos benfeitores com Kardec, não veio promover a renovação social. Ele acompanha, para e passo, e orienta. O pessoal do chat está me perguntando. O nome do livro é Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Paulo Henrique de Figueiredo. E a outra obra é a Gênese, Milagres e Predições, segundo o Espiritismo, tradução da 4ª edição, que foi o depósito legal feito por Allan Kardec no ano de 1869, da sua desencarnação, no mês de janeiro
ele mandou imprimir 2.000 livros, porque tinha esgotado. Ele desencarna 2 meses depois. É uma história que Simone Privato conta no livro Legado de Kardec, e ela é reproduzida nessas obras. E a gente vai entender que a adulteração feita no Espiritismo naquele período trouxe sérios prejuízos para o movimento espírita que redunda na atualidade. É a mais pura verdade. Então, muitos dizem assim, mas que história é essa de adulteração que aconteceu lá atrás? Para que ficar tocando nesse assunto? Porque, na verdade, amigos, nós estamos tentando compreender o que a espiritualidade reservou para nós. Porque o próprio Espírito Emmanuel orientou Canuto de Abreu, que tinha descoberto com documentos todas essas dificuldades ocorridas após a desencarnação de Kardec. Emmanuel orientou a Canuto de Abreu a guardar isto, porque não estava na hora. E os tempos passaram. E chegou a hora. A hora é esta, como nos ensina Jesus. A hora é esta que até os mortos vão trazer para nós notícias, porque os homens muitas vezes insistem em manter os cadáveres. Allan Kardec termina a nossa noite, traz isso para nós, o item 17, que a geração que desaparece levará com ela seus preconceitos e erros. A geração que surge, banhada numa fonte mais pura, imbuída de ideias mais saudáveis, imprimirá ao mundo um movimento ascendente, no sentido do progresso moral que marcará a nova fase da humanidade. E, por fim, no grande movimento regenerador, o Espiritismo tem um papel considerável. Não o Espiritismo ridículo, inventado por uma crítica zombeteira dos espetáculos midiáticos da atualidade, das fanfarras, dos encontros, agora regados a todos os efeitos especiais. Este é o espiritismo ridículo, que está cedendo para as conveniências dos números, porque isso é que agora atrai. Mas o espiritismo filosófico, como compreende qualquer um que se dê ao trabalho de buscar a amêndoa em sua casca? O espiritismo veio fazer conhecer novas leis da natureza e dá a chave dos fenômenos incompreendidos e de problemas insolúveis até hoje, destruindo ao mesmo tempo a incredulidade e a superstição. Para ele não há nem sobrenatural nem maravilhoso. Tudo acontece no mundo em virtude de leis imutáveis. Longe de substituir um exclusivismo por outro, o Espiritismo se apresenta como um campeão absoluto da liberdade de consciência. Combate o fanatismo sob todas as formas, cortando-o pela raiz, anunciando a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar por seus esforços, pela expiação e reparação, à perfeição única, que leva à suprema felicidade. Em lugar de desencorajar o fraco, encoraja-o, mostrando-lhe o porto que pode chegar. E por fim, o Espiritismo não diz: fora dele não há salvação. Mas, com o Cristo, fora da caridade não há salvação. Princípio de tolerância que ligará os homens num sentimento comum de fraternidade, em vez de os separar
em seitas inimigas. Por esse outro princípio, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele destrói o império da fé cega, que aniquila a razão, a obediência passiva que embrutece, emancipa a inteligência do homem e ergue sua moral. Consequente consigo próprio, o Espiritismo não se impõe. Diz o que é, o que quer, o que dá, e atende àquele que lhe vem livremente, voluntariamente. Quer ser aceito pela razão e não pela força. Respeita todas as crenças sinceras e só combate, queridos amigos, a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, que são as chagas da sociedade e os obstáculos mais sérios do progresso moral. Mas ele não condena ninguém, nem mesmo seus inimigos, porque está convencido de que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos e que cedo ou tarde por ele entrarão. Allan Kardec. Quanto mais uma ideia é grandiosa, mais encontra adversários e pode-se medir sua importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto. Kardec, Gênese, tradução da primeira ou até da quarta edição, que são os mesmos conteúdos. Ufa! Muita transpiração nessa noite. Eu agradeço de alma e coração o carinho de vocês para com o trabalho, a audiência que tem nos deixado cada vez mais estimulados para continuar. Pedimos a você que não permita que a chama do conhecimento se apague. Por mais que estejamos numa caverna da nossa ignorância, que projeta ainda as nossas sombras, possamos compreender a beleza da vida, e para isso é necessário lutar para sair deste submundo que ainda dificulta a nossa caminhada. Quando não conhecemos a história, somos escravos da história. Compreendamos pela pesquisa, pelo investimento, tudo que aconteceu no espaço e no tempo, para que cada um de nós faça suas próprias escolhas, para que nós possamos escrever o livro da nossa própria vida. Eu tenho um compromisso assumido com os amigos espirituais que nós tentamos levar adiante. E por isso, muitas vezes, o nosso trabalho se torna árduo, porque nós temos que trabalhar no sentido de divulgar o pensamento de Kardec, sem exclusivismo e sem ajustes para agradar. Vamos trazer Kardec como aquele mestre amoroso, fraterno, um espírito que merece de todos nós toda a gratidão. E vamos percebendo na grandeza desse homem que foi escolhido por Jesus para trazer à humanidade tanta luz. Com isso, amigos, verificaremos que ele realmente é desconhecido. E que a teoria dele, a teoria espírita,
o espiritismo kardeciano, que existe até de alguma forma um movimento contrário a esta afirmativa. E usando a mídia das massas. Porque a desculpa é que o espiritismo é o espiritismo. E que se a gente falar que existe um espiritismo kardeciano, nós estaremos fomentando a separatividade. Ou o alto ou baixo clero. Na verdade, esse ajuste técnico foi feito lá atrás e se tornou até matéria dos dicionários, para fazer uma diferenciação entre outros cultos que trabalham a mediunidade, que são cultos, que são religiões irmãs, como todas, que merecem de todos nós profundo respeito. Diga-se de passagem, contribuímos, vez por outra, com estes companheiros, mas, na verdade, o espiritismo, quando dissociado de Allan Kardec, ele se torna o espiritismo a moda da casa. E é este o ponto que vozes, que agora a vida vai demonstrando que elas formam o mesmo coro, como Canuto de Abreu, Herculano Pires e outros no nosso século XX, mas vamos relembrar de Gabriel Delane, de Alexandre Delane, de Beth Fropot, de Amélie Gabrielle Boudet, Henri Salce e tantos outros daquele período. Eles gritavam, eles alertavam para que a gente entenda que o espiritismo ele tem a sua identidade própria e que nós conspurcamos. O movimento espírita insiste em adulterar por desconhecimento. Por isso, eu disse, trazendo palavras do próprio Paulo Henrique Figueiredo, quando não conhecemos a história, somos, na verdade, escravos da história. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade há de nos libertar. Meus queridos amigos, bondosas irmãs, muito obrigado por mais uma audiência. Pedimos a vocês que possam compartilhar o vídeo. Se inscrevam no canal da Rede Amigo Espírita, no canal Gênese, e vamos engrossar as fileiras do bem. Você, quando compartilha um vídeo, você pode estar ajudando um coração a descobrir o que você está desenvolvendo. E, naturalmente, nos aproximaremos todos daquele que é o Mestre e Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. Que as bênçãos do alto possam visitar a todos nesta noite, e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Até amanhã com o estudo do Livro dos Espíritos, direto da FIAC. Lembrando que sexta-feira tem Chico Live Xavier e sábado o Apocalipse. Boa noite para todos. Obrigado.